Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Peço licença mais uma vez para entrar em vossa casa. E hoje, nessa sexta-feira, eu diria que nós temos um convidado para lá de especial. Na minha opinião, que vocês sabem que a minha opinião é bastante incisiva e forte, foi a única pessoa dentro da política brasileira que não teve medo de falar. Que é o que eu sempre falo aqui, doa a quem doer. É esta a minha opinião. Foi exatamente o que ele fez. Não foi, Rebouças? Com certeza, Marciele. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a minha amiga Rafaela, a Áurea, a Marciele. E aqui nós estamos com o Padre Kelmo, que é exatamente essa pessoa que o Marciele falou, que teve a coragem de falar face a face, olho no olho, a 2 palmos de distância, para o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, tudo aquilo que ele pensa a respeito dele, que muitos brasileiros pensam. E ele falou sem nenhum temor. E não é qualquer um que tem coragem para isso, né, Marcelo? Com certeza. Áurea, como é que está nosso netinho? Tá lindo, maravilhoso. Boa noite ao padre, seja muito bem-vindo. E aos nossos colegas aqui, o Rebouças aqui de volta, né? Seja bem-vindo outra vez. Obrigado. Você, Você telespectador. prefere o Rebouça com barba ou sem barba? Rapaz, a gente já acostumou ele com barba, né? Então deixa a barba, Rebouça. Deixa a barba. Não muito grande, por favor. Mais ou menos. Rafaela, boa noite, minha querida. Boa como é que noite tá aqui. os nossos Não, eu os estou alunos? de recesso. Graças a Deus, eu estou de recesso. Fala assim, pô, os pais Não, mas assim, graças a esse Deus. graças a Deus com tanta, cansada. né, enfatizando tanto assim a coisa que Eu amo os meus bebês, eu amo o meu trabalho, mas eu também amo a minha família, amo descansar, né? Nós estamos próximo aqui do Natal. Boa noite aos colegas. Boa noite, o Padre Kelmo. Inclusive, Boa noite, peço boa noite. as suas bênçãos, viu, Padre? Boa noite. Deus Boa abençoe. noite a você que está em casa. E o Rebouças falou uma palavra, coragem. Né? Eu só lembro de Aristóteles, padre, que diz assim: coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Com certeza. com certeza. Padre Kelmo Luiz, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. E nós hoje estamos aqui reunidos, gravando esse programa num dia atípico para te receber. Porque você, para mim, representa, na verdade, os brasileiros, o país. Eu sempre digo o seguinte, padre. Eu não quero saber o partido. Se é PT, PTD, PN, PSOL, P, não sei o que. Eu sempre digo aqui no programa o seguinte: nós precisamos de um brasileiro que governe o nosso país. Essa é a questão. Que olhe para o nosso povo mais carente, que olhe para uma sociedade sem discriminar o rico ou o pobre. Isso. O rico ou o pobre. Qual é o problema que eu vejo da nossa esquerda brasileira? Eu recebi um convidado aqui essa semana, aliás, um professor da faculdade. Eu achei tão estranho a conversa dele, que ele dizia assim: não, numa empresa você tem as pessoas que trabalham aqui embaixo, depois vai subir numa pirâmide, mas tem que ser assim. Você não pode pegar todo mundo que está aqui embaixo e ser o CEO da empresa, mas eles não admitem. Então eu sempre digo, nós precisamos de um governante que trouxesse paz em todos os sentidos, entendimento em todos os sentidos, né? E dirigisse essa nação. Porque nós temos uma nação que hoje alimenta 1/3 do globo terrestre. Verdade. Imagina o potencial que nós somos. E as pessoas, os brasileiros talvez não enxergam por esse lado. Pega o globo terrestre, Rebouças, divide em 3 fatias, 1/3 nós o sustentamos no agronegócio, né? Eu costumo dizer, o Brasil não pode se comparar com Venezuela, não pode se comparar com a Argentina, não pode se comparar com lugar nenhum no mundo, um país nenhum no mundo. A força que nós temos. Agora, na política, padre, é lamentável. E eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Bom, boa noite, senhor Carlos Machelli. Não sei se a pronúncia está certa, né? Italiano sim, brasileiro é Marcelli. Carlos Marcieri. Rebouças é mais fácil. A senhora Áurea. Áurea, ela, Áurea. Rafaela. Rafaela. Olha, para mim é uma alegria poder estar aqui falando para vocês aqui do estado do Ceará e nesse bate-papo tão descontraído e nessa acolhida que o senhor me deu assim. Obrigado. Dizer que é um programa especial que vocês mudaram até o horário, o dia para me receber. Então eu agradeço muito. Mas a questão da política, eu penso que nós, os políticos, nossos políticos deveriam olhar para a nossa história recente, porque nós tivemos homens que pensavam no Brasil grande, mas um Brasil, não um Brasil excludente, mas um Brasil que inclui a todos. Vou dar um exemplo. No período da monarquia, que não é tão longe atrás, não está tão distante, Sim. 100 e poucos anos, é muito pouco, muito recente. Dom Pedro I e Dom Pedro II, os pais da pátria. Dom Pedro I é o pai da nação, fundou esse país, né? Então, se nós olharmos o empenho de um jovem de 20 e poucos anos, que assume a liderança de uma nação. Depois, um outro, que é o Dom Pedro II, que também assumiu, ainda adolescente, mas que governou por 49 anos esse país. E que construiu as bases políticas. Na época do seu governo, nós éramos uma nação poderosa. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo, nós tínhamos uma moeda estável, nós estávamos num bom cenário mundial, né, como uma potência. Depois veio a República. E aí nós perdemos também muito deste amor à nação que esse homem tinha e outros que o seguiam também tinham. Qual é o exemplo que a gente pode tirar dele? O amor à pátria. Um homem que serviu essa nação por 49 anos, depois, de uma hora para outra, convidam a sair. Vamos usar essas palavras. Convidam a sair. Retire-se, majestade, porque agora nós somos uma república. E Dom Pedro II vai embora com a sua família, com o coração partido, porque ele amava esse país. E, quando ele morre, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, 1891, foi quando ele morreu, havia um documento escrito que ele pedia que quando ele falecesse, ele estava no exílio, que colocassem no seu caixão, no seu travesseiro, abaixo, um pouco de terra do Brasil. O tamanho do amor que esse homem tinha por essa terra. Então, eu penso que o que falta, estou falando tudo isso para dizer, responder ao senhor, o que eu acho que falta nos políticos de hoje. Amor. Amor à pátria. Se você ama... Patriotismo. Se você ama esse país de verdade, você, como Dom Pedro II fez, né, e trabalhou 49 anos para organizar uma nação que nascia. O Brasil estava nascendo. Então, você tinha nas mãos a vida de um povo que precisava de orientação, de condução, de um país que precisava de um governante que, de fato, fizesse por essa pátria. E ele fez. Mas, talvez, por questões que o programa não daria para a gente falar, pediram para sair. Mas ele, ainda assim, apaixonado, levou a terra e pediu que, quando morresse, fizesse isso. Então, falta para a gente olhar para os nossos exemplos. Os políticos de hoje precisam resgatar a nossa identidade e resgatar também esses pais, esse amor dos pais da nossa nação, né, que deram a vida por esse país. Né? Outro vulto, outra personalidade também que se esqueceu, José Bonifácio. Nós precisamos resgatar isso no coração dos nossos jovens. Né? José Bonifácio, que ajudou muito a organizar esse país. Ele com a princesa Leopoldina, a nossa imperatriz, que ajudou a organizar, a manter os estados todos unidos como estão hoje. Senão nós seríamos o quê? Repúblicas como as repúblicas espanholas. Cada paizinho aí que se dividiu, todo o Império Hispânico se divide e surgem essas repúblicas que nós temos hoje. Com Dom Pedro II, com José Bonifácio,
o Brasil se tornou esse grande continente que é. Né? E aí hoje, como um grande continente que somos, nós falávamos da importância do agronegócio. Né? O agronegócio que sustenta boa parte do mundo com alimentos. Né? E a economia do nosso país também. Se eu não estiver enganado, 32% ou 34% do PIB é do agronegócio. Exatamente. Do agronegócio. Então nós precisamos, os nossos políticos, eu sou padre, mas eu fui convidado a fazer parte de uma campanha presidencial. Mas sou padre antes de tudo. Então eu preciso, como padre e também agora como participante da vida política partidária, eu preciso enfatizar e propagar o que nós estamos precisando fazer e viver entre todos nós. Nós precisamos amar mais esse país. Todos nós. Né? Não só o político porque ele tem o poder de fazer as leis que vai conduzir a vida do povo. E por isso precisa amar muito bem esse país para não ser um tirano, né? Não ser um déspota, mas ser alguém que vai fazer como Dom Pedro II, vai cuidar da pátria e vai cuidar do povo, como um grande pai. Né? Não é paternalismo, mas um grande pai que está aí orientando e conduzindo os seus filhos e querendo ver a casa, que é o Brasil, a casa de todos nós, uma casa organizada, onde todos possam sentir-se acolhidos e bem, e viver bem, e progredir nesta casa, e valorizar toda a cultura, tudo aquilo que se vive nessa casa, sem divisões, né, raciais, sem divisões étnicas, porque isso não agrega, isso não ajuda. Então a gente precisa de uma prática política servidora. Então, amar e servir. Os exemplos de homens que viveram antes de nós, como Pedro II, Pedro I, que são brasileiros, né? Brasileiros, nossos primeiros líderes políticos. Eles amaram tanto. Então, figuras perto da gente, que a gente pode ter como modelo, esses dois. Mas o próprio Jesus Cristo deve ser também tido como referência para os políticos. Não põe Jesus Cristo no meio disso, padre, pelo amor de Deus. Não, mas eu vou lhe dizer, Sr. Carlos, por quê? Eu digo por quê? Porque Jesus é uma referência... Ele já teve problema demais. Mas Jesus é uma referência de serviço, de cuidado com Verdade. pessoas. Né? Pode servir como exemplo. Então, é isso que eu estou dizendo. É. Que sirva como exemplo. Exemplo de serviço, exemplo de cuidado, exemplo como se deve fazer com os doentes. O problema padre, Aquele que poderia exigir ser servido, serviu, na verdade. Exatamente. o problema é que a sociedade, cada dia que passa, eu sempre digo isso aqui no programa, ela é mais egoísta e individualista. E por quê? Não sei explicar, talvez seja por natureza e essa é uma evolução que se desenvolve naturalmente. Por incrível que pareça, não estou falando só dos brasileiros, não. No mundo, Humanidade. no mundo é assim. No mundo é assim. Rafaela? Padre Kelmo, falei Sim, correto, né? certo. Teve uma candidata aí que errou o seu nome várias vezes, inclusive o senhor ganhou notoriedade. Eu acho que ela brincou ali, viu? Né? Acho que ela brincou. Uma maneira de atrair a atenção, né? Acho que sim. O senhor ganhou notoriedade a nível nacional a partir da campanha de 2022. E eu confesso, né, diante de um padre, né, sem trocadilhos, mas eu confesso que eu assisti o debate aguardando a fala do Lula, né, do então candidato Lula, e do Bolsonaro. E para minha surpresa, eu vi a sua figura, né, do padre Kelmo, a sua fala, a sua coragem diante lá do que era proposto, né, durante as conversas que eram propostas. Teve um momento que eu nem ia citar esse candidato, né, que hoje é o então presidente. Sim. Mas teve uma fala que o senhor se dirigiu a ele, né? Foi bem polêmica na época, eu lembro que saiu em várias páginas, noticiários. Teve algum tipo de retorno por parte do partido? O senhor sofreu algum tipo de retaliação, algum processo por parte do então hoje, né, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, nunca houve retaliação. Nem iria. Eu acho que ele jamais iria também fazer algo assim, porque ia polemizar mais. Falou a verdade. Ia polemizar mais, muito mais. Porque... E ia colocar o judiciário, me perdoe, padre cortando, ia colocar o judiciário em bico de sinuca. Pois é. Então a polêmica seria maior,
Eu acho que ele foi até inteligente em dizer o seguinte: vamos deixar morrer o assunto, né, para que isso não gere uma polêmica a meu favor e não a favor dele. Né? Mas o tipo de retaliação que eu sofri? Depois daquele debate, existem as pessoas, porque na verdade todos nós falamos de coragem aqui. Eu ouvi todo mundo aqui falando da palavra coragem. Mas eu não sei se foi só coragem. Eu acho que foi a necessidade de se ouvir a verdade. Que ninguém fala. Porque eu nunca, eu como cidadão, agora eu vou falar como cidadão, como eleitor, a gente acompanha a vida dos políticos e a vida desse homem, que hoje é o presidente, todos nós sabemos porque a mídia está aí para nos mostrar. Então eu não vou repetir nada daquilo que a mídia já não falou. Mas eu sentia, como pessoa, a necessidade de poder cobrar dele a verdade. É tanto que eu disse algumas vezes, se vocês reverem os vídeos, eu já vi muitas vezes, e eu dizia assim: fale a verdade para o povo. O povo quer a verdade. E ele entrou Diga a verdade, numa fúria. porque você mente o tempo todo. Então, para mim foi muito natural. Eu não vou dizer que foi questão de coragem. Não, foi naturalidade e um desejo profundo meu de que esse homem dissesse para você, cidadão brasileiro, a verdade. E ele continua mentindo até agora. Porque... vai continuar. E vai continuar. Porque parece que faz parte da sua vida, faz parte do, não sei, está impregnado. Da essência dele. Da essência. Tem uma psicóloga aqui me ajudando. Faz parte, parece, da essência. Não. Do caráter. Pronto. Essência, caráter. Se chama caráter. Ponto. Áurea? E aí, só para responder, o que eu sofri de retaliações, de coisas que me deixaram assim, me desagradaram um pouco, né? Foram pessoas apaixonadas por ele, que parece que não querem enxergar a verdade que todos nós buscamos que ele diga. Pessoas apaixonadas que, por onde eu passava, os apaixonados por ele o defendiam e até me agrediam, né? Me agrediam, não fisicamente, não houve agressões físicas, mas agressões verbais, né? Comigo, né? Eu lembro de uma cena desagradabilíssima, feita por uma pessoa que eu até tinha uma certa admiração, que é uma cantora da Bahia, minha terra, minha conterrânea, chamada Daniela Mercury. Ela, os vídeos estão na internet. Eu estava num voo, acho que saindo da Bahia, e quando eu entrei na aeronave, ela estava sentada ali, eu não percebi que era ela, e antes que eu chegasse até o local onde eu ia sentar, entoaram uma música, né? Aquelas músicas de São João, né? E começaram a fazer alusões a mim. Por quê? Porque a Soraya Tronic havia, no debate, me chamado de padre de festa junina, como se as festas juninas não fossem tão boas assim, querendo... de uma forma pejorativa. Querendo dizer que festa junina é algo pejorativo, ou seja... Não, e padre é padre de festa junina, exatamente. Padre é padre de feira livre, padre é padre de praia, padre é padre. Exatamente isso, e é isso que eu digo a você. Furado. Padre de festa junina, todos nós somos. Com muito prazer. Com muito prazer, porque celebramos Santo Antônio, celebramos São Pedro, celebramos São João. Mas o que essa senhora quis dizer, eu acredito, talvez sem perceber, foi menosprezar as nossas festas e as nossas tradições e a imagem do nordestinas. padre. E a imagem do padre, né? A imagem do padre que está no meio das festas juninas, né? Celebrando 3 santos juninos que nós todos aqui celebramos no Nordeste. O Ceará, João Pessoa, também a Paraíba, né? Fazem tanto isso. O Nordeste em peso. Eu entendi que a crítica dela quis dizer que o padre da festa junina é um padre falso, é um padre artista que está ali fazendo o casamento do casal, da noiva e do noivo, né? De uma forma teatral, porque tem essa peça, né? Na festa junina. Então eu acho que foi dessa forma que ela quis. Mas né? ela foi infeliz. Foi muito. Muito infeliz em falar isso, né? Nós temos que valorizar a nossa cultura nordestina. Exatamente. Sim. Uma mulher que está no meio político falar isso. Sim. Eu fico feliz saber que isso é baiano, que eu também sou, somos conterrâneos, Sim. então, né?
E eu estava observando a sua biografia e vi também que o senhor já fez parte do partido PT. Isso há muito tempo. E o senhor se arrependeu disso e prosseguiu na vida política. Não se arrependeu, eu não diria que se arrependeu. Eu diria que ele fez uma análise melhor. Despertou. Mas me diga aí a respeito disso e como vem sendo essa sua trajetória, né? O senhor foi missionário e as suas questões defendia muito os pobres, os presidiários, enfim. A senhora pesquisou mesmo, viu? E o senhor trabalhou dessa forma, né, como missionário, um trabalho muito bonito. E aí, o que foi que despertou essa vontade de entrar na política, que, inclusive, eu posso dizer por mim, minha opinião própria, infelizmente passou por esse partido, né? Mas, graças a Deus, que o senhor saiu fora. Como foi isso? Olha, a história do PT, acho que na juventude de todos nós, a gente, talvez muitos aqui já tentou fazer essa experiência de esquerda. Por exemplo, eu tinha 17, 18 anos, muito jovem, mas eu não fui por vontade própria. Foi um convite, uma tia minha era candidata a vereadora do PT e me pediu, meu sobrinho, me ajude na minha campanha, e o partido está nascendo aqui também nesse município, feliz para nos dar uma força e trabalhar para mim na campanha. Por isso eu fiz. Entendi. Mas depois eu não participei da vida ativa do PT. Sim. Até porque eu já era contra algumas coisas, eu fiz pela minha tia, já era contra alguns posicionamentos desse partido. Mas eu estive sempre na igreja. Isso desde os meus 19, 17, 18 anos, sempre na igreja. E discordava de algumas práticas, como a presença no peito de muitos jovens numa camiseta de uma imagem do Che Guevara. Talvez muitos aqui já viram essas Sim. camisetas com aquele rosto daquele senhor lá. Então eu discordava de algumas coisas e aos meus 20 anos 22 anos eu fui para o seminário romano. Depois é que eu conheço a igreja ortodoxa lá na frente já. E a vida missionária, isso eu já estava mais maduro, eu já estava com, acho, 29 anos, 30 anos, eu começo uma atuação missionária e vou trabalhar justamente, fiz um ano de experiência nos presídios e trabalhei um ano no presídio da Papuda, fazendo uma experiência ali. Eu entrava todos os dias às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Todos os dias. E nós ensinávamos aos presos um ofício. O ofício era a fabricação, porque nós unimos o útil ao agradável. Né? Havia a chegada do... Não sei se era... Um evento grande que houve aqui no Brasil, não me lembro agora, e solicitavam que fosse feito algumas lembrancinhas, souvenirs, para esse evento. E aí um frade franciscano me disse, olha, eu acho que seria uma boa oportunidade para o senhor fazer uma experiência de missão, né, com um ser humano que vive dentro de um presídio, que sofre, que está ali abandonado, que ninguém acha que tem mais recuperação, eles mesmos se sentem muito mal. E assim eu fiz. Fui para Papuda, houve um trabalho com o diretor, o reitor e a Secretaria de Segurança Pública de Brasília, para que a gente pudesse fazer toda essa experiência. E fizemos. Né? Era voluntário ali e foi uma experiência profunda para mim como ser humano, como pessoa. Muito bom. Porque marcou muito a minha vida. Muito, muito, muito. Eu ouvia, eu não era sacerdote ainda, mas eu procurava levar para dentro do presídio, quando eu descobri que a maioria ali eram católicos, né? Naquele momento eu era católico romano, então eu levava para dentro do presídio sacerdotes. Convidei, falei com o reitor, com o diretor, e o diretor me disse, padre, pode convidar. Isso depois de um trabalho já feito, uns 6 meses já de minha presença lá. Por que isso? Porque eu almoçava com os policiais, tinha um restaurante lá dentro, eu almoçava com os policiais e o diretor do presídio sempre conversava comigo e me dizia, então, ele me chamava de padre, mas eu não era padre, eu era missionário ali.
padre, aí como é que está o trabalho? Ele disse, está muito bem. Eu estou ouvindo os presos, nós temos horas durante a manhã de atividade, né? Tudo manualmente, tudo feito manualmente, mas antes disso nós fazíamos um momento de oração, leitura bíblica, reflexão, né? Oração individual, e fomos ganhando a confiança desses detentos. No primeiro momento eu fiquei um pouco resistente, assim, mas tanto eu como eles, depois nós fomos nos aproximando mais, ao ponto de muitos dos presos me convidar para conversas assim, particulares. Mais restritas. Mais reservadas, porque a gente fazia conversa aberta, mais reservada. Aí contava a história da vida, por que fez isso, por que está ali, né, o arrependimento que tinha, o sofrimento que causou à mãe, ao irmão. E isso, como ser humano, isso me enriqueceu muito. E o que chamou a atenção do diretor desse CDP, Centro de Detenção Provisória, era onde eu estava, foi a mudança do comportamento. Depois de 6 meses, 7 meses, o diretor me disse, até me deu um documento parabenizando pelo trabalho, porque houve uma mudança de comportamento. Havia muita briga nesse Centro de Detenção Provisória, e brigas entre eles, discussões, agressões. E ele me disse, padre, eu não sei o que o senhor fez aí, mas nós estamos no 7º mês que o senhor está aqui. Não tem mais aquela confusão que havia, né? Aquelas discussões que tinha aqui por qualquer coisa. Eles estão com um comportamento totalmente diferente. Aí eu aproveitei isso e pedi para ele, será que eu não poderia trazer um sacerdote para confessar esses presos? Por quê? Porque alguns que eram católicos, na conversa particular, me diziam, padre, faz tanto tempo que eu não me confessei. Eu dizia, mas eu não sou padre. O senhor não poderia conseguir alguém, um sacerdote que viesse aqui? Eles pediam isso. E eu aproveitei, eu estava fazendo um trabalho missionário, e levei um padre lá, de uma congregação religiosa que eu tinha acesso, Legionários de Cristo, padre João. E o padre João atendia os presos em confissão. A cada 15 dias ele ia ali. E depois o próprio reitor permitiu as celebrações de missa. Diretor do presídio. Reitor, porque é a minha cabeça de padre, então eu tinha um reitor. Né? E aí o diretor permitia que esses sacerdotes celebrassem missa. E eu fiquei encantado com a primeira missa celebrada, quando eu vi muitos desses presos de joelhos, quando o padre elevava a hóstia, que para nós é Jesus presente, o sacramento ali, vivo, real, e os presos de joelho, e eu via do altar a lágrima descendo de um e de outro. Eu dizia, olha aí, a transformação interna. Quebrantamento, né? Bom, o Rebouças ficou agora. O Rebouças vai iniciar o segundo bloco com a sua pergunta, viu, Rebouças? Porque eu falo demais também. Padre, o padre pode falar, né? É igual eu, né, padre? Mesmo. O padre é bom para bater um papo, tomar um whiskyzinho junto com o padre, é uma beleza, mas vai longe. Então fiquem ligados aí, nós voltamos já. Eu volto com você, Rebouças, viu? No segundo bloco. Vamos lá. Um vinhozinho é melhor, né, padre? Vinhozinho é melhor. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622.
Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Então, voltando aqui para o segundo bloco, vocês aí de casa devem estar analisando que as respostas são muito sinceras, né? Muito objetivas e muito espontâneas. Foi aquilo que eu disse no início do programa. Uma coisa que eu admiro, eu achava que tu era mais coroa, bicho. Sério? É, eu tô vendo Você que fez igual o Bolsonaro, é um sabe? meninão, cara. É a barba só que é branca. Bolsonaro também. Não é? Me Tivemos chamou, essa achava que eu impressão? tinha 65 anos. Novo. Tá com a idade? Não, eu tenho 47. Ah, é novo ainda. Mas o Mais Bolsonaro novo tinha que a mesma eu. impressão que o senhor. Achava que eu era bem mais velho. Eu achava que tu era. No vídeo você aparenta ser bem mais velho. Mas que bom pelo meninão, viu? Mas Gostei. você é um meninão, cara. Eu posso te falar porque eu tenho mais idade que você, 62. Eu tenho propriedade para falar, então. Autorização. É. Então o Rebouça, é lógico que no primeiro bloco o Rebouça estava ali, que, rapaz, o Rebouça fica ouvindo e balança a cabeça para Eu lá. não deixei nem o balança. Rebouças falar, né? Agora o pastor? Rebouça tem aí o tempo que ele quiser. Não, Fala, Rebouça. Mas assim, eu ouvi tranquilo e ouvi com muito gosto, porque você ouvir alguém inteligente é algo que nos deixa reflexivo e pensando e ponderando. E eu também não poderia esperar nada menos de um padre, porque a formação de um padre, de um pastor, não é uma pessoa que tem formação, né? Não é uma pessoa que botou uma batina, como quiseram satirizar com o padre, e que disse que era padre, não. É uma pessoa que tem estudo, e que, como nós vimos aqui, graças à excelente pergunta que a Áurea fez no primeiro bloco, a experiência, eu quero ver quem desses aí, que passou um ano dentro de um presídio, chegando de manhã cedo e saindo no final da tarde, prestando serviço. Ele estava em semi-aberto, pô. Na verdade, ele estava em semi-aberto. Ele estava praticamente no semi-aberto. Estava saindo do presídio, voluntariamente, né? Não. Saindo do presídio só para ir para casa, trabalhando junto ao cidadão que está ali, né? E tem a sua necessidade e fazendo o que a palavra manda, né? Esteja preso com os que estão presos, né? Visite os que estão presos, né? Mas, padre, eu queria fazer aqui duas ponderações. Fantástico. Primeiro, uma que eu não posso deixar de fazer, porque o que fizeram com o padre naquele debate, tanto a Soraya Tronic como o Lula, foi cometer o crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que é escarnecer publicamente, tá? Desmerecer, escarnecer publicamente de uma pessoa por causa de uma função religiosa que ela tem. E eles da esquerda são feras nisso, em desrespeitar padre, desrespeitar pastores e, inclusive, vilipendiar muitas vezes. Nós temos visto aí invasões a igrejas católicas para vilipendiar local de culto, que também é o mesmo crime do artigo 208 do Código Penal Brasileiro, como também vilipendiar locais de cultos evangélicos. A esquerda é craque nisso. E eles não suportaram ouvir a verdade ali falada pelo padre Kelmo diretamente para o Lula. E o que é que eles fazem? O que eles mais sabem, né? É escarnecer da pessoa usando ali intolerância religiosa, crime previsto no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, pena de 1 a 3 meses, fora a multa. Então ali era para ter até o Ministério Público tomar alguma providência. E na minha opinião, por ser em rede nacional, é um crime qualificado, né? Será que se fosse o Papa teria a mesma... Pois é. E aí qual a diferença do Papa para o padre? Exatamente, Zero. é o que eu tô falando. Exatamente. Legalmente, juridicamente falando, estou aqui, não estou entrando no mérito da questão religiosa. O Papa, o padre, o pastor, todos eles são ministros de confissão religiosa e são protegidos pela Constituição Federal, bem como pelo próprio Código Penal Brasileiro. E o crime ali cometido foi o mesmo se fosse contra o Papa, como o Marcelo falou, contra um pastor, só que foi contra um padre. Exatamente. Outra questão fantástica que o padre Kelmo trouxe aqui foi o que está faltando realmente no Brasil. Pessoas que amem essa nação. E ele deu exemplo de duas pessoas que eu considero também os maiores patriotas da história do Brasil. Dom Pedro I e Dom Pedro II, principalmente, que foi um grande brasileiro, que levou o país a ser a segunda nação do mundo, inclusive em esquadra marítima. É o homem que trouxe o telefone para o Brasil. É o homem que pagava, fazia questão de pagar como imperador, de pagar suas viagens aos Estados Unidos, à Europa, com o dinheiro do próprio bolso. Já pensou isso? Ele não admitia usar dinheiro da coroa, dinheiro do povo. Ele usava dinheiro do próprio bolso para custear a sua passagem e a sua estadia e tudo mais no exterior.
É um brasileiro notável. E aí, padre, sabe o que é que não posso deixar de falar aqui? É que esse brasileiro notável que amava a pátria, foi expulso e, como o padre disse, não está longe, está perto, foi há pouco tempo. E sabe qual é a prova disso? Sabe quem foi a pessoa que levou a carta para dizer, Dom Pedro II, você está expulso do Brasil sob pena de morte? Foi o avô do Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. O avô do Fernando Henrique Cardoso foi, inclusive, quem teve a ideia. Ele queria matar toda a família imperial. Isso. Ele não queria só expulsar. Ele disse, não vamos expulsar não, porque o povo ama Dom Pedro. Nós temos que expulsar em 24 horas, mas expulsar não é o suficiente. Nós temos que matar, porque o povo pode fazer uma revolta e trazer ele de volta. Era um anarquista. Era um criminoso. Só que não aceitaram. Porque também aí os outros disseram, não, matar não, mas vamos expulsar em 24 horas, aí leve a carta. Ele levou a carta e disse, você tem 24 horas para sair sob pena de morte. E aí Dom Pedro, para preservar, não queria ver uma guerra sangrenta no Brasil, ele sabia que o povo ia reagir e que ali ia haver uma reação do exército, ia haver patriotas brasileiros, cidadãos morrendo, ele preferiu baixar a cabeça, baixar a guarda e se retirar do Brasil. Então são exemplos de brasileiros notáveis. E o que ficou aqui, infelizmente, o que foi? O avô do Fernando Henrique, que depois ajudou a criar o seu neto. As histórias se e repetem. Tornou em um presidente do Brasil que fez o que fez. E hoje nós sabemos que a esquerda sempre foi esquerda. Mas eu queria exatamente, Padre Kelmo, a minha pergunta é a seguinte. Eu sei que o que lhe trouxe a Fortaleza foi exatamente procurar reunir novamente um grupo de notáveis, um grupo de pessoas que tanto têm um conhecimento como amem essa pátria. E isso tem um nome, né? Uma instituição que o Padre Kelmo representa, chamado Foro do Brasil. Por que Foro do Brasil? Porque em contrapartida ao famigerado Foro de São Paulo, que na eleição anterior a essa que nós tivemos, o cabo Daciolo falou, confrontou inclusive o Ciro Gomes no debate, e eles negaram, fizeram cara de paisagem, dizendo, não, isso não existe, nunca ouvimos falar. E hoje todos sabem que o Foro de São Paulo é real, e teve inclusive reunião no Brasil agora. E eles têm realmente o plano de conquistar toda a América do Sul para a esquerda. Então o Padre Kelmo está trazendo aí o Foro do Brasil, é o grande representante do Foro do Brasil, e eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, e inclusive o Foro do Brasil aqui no Ceará. Olha, eu acho que a gente já pode eleger, porque esse é o espírito do Foro do Brasil. É despertar o amor a essa nação. Sim. E nós queremos com o Foro do Brasil isso, convidar a todos os brasileiros a rever a nossa própria história, né? Descobrir Dom Pedro I, descobrir Dom Pedro II, entender, né, no tempo em que eles viveram, os problemas que tinham, mas que mesmo com esses problemas enfrentaram para servir a um país que nascia e fizeram um país grande no seu tempo. Grandioso. Né? Grande. Então nós precisamos, no Foro do Brasil, nós queremos isso, ajudar ao cidadão brasileiro, primeiro é agregar, juntar pessoas que amem o país, pessoas que queiram fazer, ser altruísta aqui, não egoísta, ególatra, né? Mas altruístas. E por isso a gente começa com quem também faz parte da história desse país, da construção, da edificação desses alicerces, que são os padres e pastores. Por que isso? Porque nós sabemos que muitos padres, muitos missionários, muitas freiras deram a vida. Né? Deram a vida aqui, edificando escolas, edificando universidades, edificando hospitais, santas casas de misericórdia, né? Orfanatos. Quantas freiras cuidaram das crianças que eram deixadas na roda, né? Deixavam abandonadas, e as freiras tomavam para si e cuidavam, faziam como a senhora faz, cuidando dos filhos dos outros. Né? Os pastores que hoje dirigem casas de recuperação de drogados, fazendo um serviço que deveria ser do Estado. Exatamente. E é a igreja que faz, retirando drogados, criminosos das ruas. Então nós queremos isso, nós queremos dar notoriedade ao serviço prestado, né, como padres e pastores sempre fizeram e fazem. Então esses homens que conhecem as dores da comunidade, as dores do povo, que estão lá nas periferias, que estão nas comunidades, que sabem, né, o sofrimento muito mais do que certos políticos, que às vezes só aparecem... Não, o senhor tirou a palavra da minha boca. Os políticos às vezes aparecem somente para pedir o voto. E os padres e os pastores estão lá no dia a dia, ajudando as famílias a se reerguerem, materialmente também, mas na condução espiritual, né, na motivação da fé, né, no cuidado com o psicológico, para que não tenha problemas
mentais, né? Saúde mental é importante. Então, o padre e o pastor é esse grande voluntário dessa pátria. Então, nós queremos isso, que o Foro do Brasil desperte um voluntariado apaixonado e apaixonante pelo Brasil. E quando vai acontecer? Como é que está acontecendo? Já nasceu. Nasceu no dia 29 de junho deste ano, no Congresso Nacional mesmo. A fundação foi feita ali, em Brasília. Estavam presentes em torno de 120 pessoas, alguns deputados, 12 deputados, 13, 2 senadores, e pastores e padres. Estavam juntos e o povo que nós convidamos. Né? Fizemos uma cerimônia bonita, nascia ali o Foro do Brasil, justamente no mesmo dia em que estava reunido o Foro de São Paulo, em Brasília. Né? E que diziam que não existia, falavam que era loucura do pessoal da direita. Né? E depois o próprio fundador, né, assume que é comunista, tem vídeos dele, não sei o que estou dizendo, ele que disse, né, que assume que é comunista e assume o Foro de São Paulo. Então nós criamos o Foro pensando, não em combater o Foro de São Paulo, não é isso, mas em despertar no povo brasileiro um amor pelo seu país. Qual a intenção do Foro de São Paulo? Não, já falou. O Foro de São Paulo, ele acabou de dizer, Já falou. está Deixou claro. partidos de esquerdas da América Latina que se juntaram. Uma espécie de agremiação, uma associação ali, todos juntos, para discutir a tomada do poder nas nações. E aqui a ideologia deles, de esquerda marxista, né, seja propagada. O socialismo, o comunismo. Em outra palavra, dominar o mundo. Exatamente, de uma forma, por um viés de esquerda. Entendo. Há exemplo de países que estão no poder e que fazem parte do Foro de São Paulo, mas que estão a todo vapor, né, na prática já, dessa cartilha marxista. Padre, Nicarágua. Padre, vocês estão se reunindo pessoalmente? Como é que está Sim, esses nós nos encontros? reunimos. Aqui em Fortaleza, como é que está acontecendo isso? Aqui em Fortaleza nasceu no mês de setembro, o Foro Estadual, né, que aí tem uma estrutura hierárquica para o trabalho chegar na ponta. Né. Nós temos uma presidência estadual, com 6 pessoas, depois as municipais e as regionais e a nacional. Então aqui nós temos o apóstolo Amaral Ribeiro, que é o presidente estadual, um pastor. Nós temos, junto com ele na presidência, mais 3 pastores. Aí nós temos o Foro Jovem Estadual do Ceará, que é para discutir isso, história do Brasil, valores, princípios, resgatar a juventude, Excelente. despertar no jovem o interesse pela política. Que é um foro com a ideologia de direita. É o foro com uma ideologia cristã. Cristã. Vamos resgatar isso, os valores. Esses e valores. princípios, né? E o amor à E pátria. o amor à pátria. Perfeito. Por isso, padres e pastores juntos, unidos, Muito bem. para cuidar das ovelhas. Porque, na verdade, na nossa visão pastoral, o Brasil, para nós, é o nosso celeiro, onde está aqui o aprisco, tantas ovelhas que precisam dos nossos cuidados. E temos que cuidar, porque Bonita essa união, né? o lobo está aí querendo devorar. Sim. E quem são esses lobos? As ideologias Certo. que destroem, que mata, Destruindo que escraviza, as famílias, que manipula, que mente. Essas ideologias é o lobo, que quer conduzir as ovelhas para o abismo. Perfeito. Então é dever do pastor, do padre, cuidar dessas ovelhas. Perfeito. Então a gente tem que se unir. Com certeza. Porque o inimigo Muito bom não sou essa eu, união. o padre do pastor, inimigo não é o é padre, comum. nem o pastor do padre. Mas o inimigo é o lobo. Quem é o lobo? Vamos afastar as ovelhas do lobo. Padre, Muito bem. padre faz parte de que partido hoje? O mesmo que disputou a eleição? O meu partido era o PTB. Roberto Jefferson, Do que me trouxe Jefferson, para a né? política. Né? Isso. Eu nunca pensei partidariamente militar, mas ele me trouxe para a política, inclusive fui até na Ilha de Maré por 2 vezes, me convidar, me conhecer, por uma oração que foi feita, eu fiz para ele, aí ele quis lá, eu achei isso da parte dele de uma generosidade. Quando ele estava bem Quando ele estava doente, então me pediram uma oração, eu fiz através de vídeo, mandaram para ele, chegou a ele, depois ele queria saber quem era esse padre, me ligou, me marcou e foi me visitar na Ilha de Maré. E a partir dali nasceu uma amizade, porque a gente conversava todos os dias. Daquele momento em diante, da amizade já um pouco mais aprofundada, ele me faz um convite não para se filiar ao partido, mas para ajudá-lo. Disse, padre, o senhor pode me ajudar? Eu estou configurando melhor o PTB, uma roupagem de direita, conservadora, mas eu preciso de
de pessoas que me ajudem a fazer isso, que pensam assim, que são conservadores, e eu já identifiquei que o senhor é uma dessas pessoas. Eu quero o senhor do meu lado para me ajudar a melhorar isso internamente e para a gente disseminar no país inteiro. E assim eu entrei, com esse propósito. E aí criamos um movimento cristão conservador, o MCC. E nós saíamos, eu e um pastor, visitando os diretórios apenas do próprio partido, falando da importância de resgatarmos valores, princípios na política, de olharmos Jesus como modelo, como exemplo, né, para uma política de serviço. E isso deu muito certo. Só que aí Roberto foi preso, né, e aí quando ele é preso, acontece todas aquelas... A mídia já disse, não preciso repetir, quem quiser fazer a pesquisa, e desestrutura tudo, né? Aí nós perdemos toda a ação evangelizadora que havia, mas antes disso, como é que eu entro mesmo para ser candidato a presidente da República? Que é a pergunta que o senhor fez, né? O presidente Roberto Jefferson, ele decidiu ser candidato à presidência da República, E depois decidiram que precisavam de um vice que agregasse cristãos. Escolheram o padre Kelmo. E aí o grupo me telefonou e disseram o seguinte: padre, olha, a Nacional do PTB tomou a iniciativa e a decisão, nós vamos ter uma chapa própria e vamos ter um candidato a presidente da República, Roberto Jefferson. E nós escolhemos o senhor como vice. E eu, naquele momento, disse, mas como? Eu já tinha comentado com o presidente Roberto que eu não quero fazer parte, assim, de cargos eletivos, né? Eu quero trabalhar nos bastidores, fazer um trabalho de evangelização dentro da política. E aí disseram, não, padre, o senhor não pode nos deixar na mão agora. Nós precisamos. Aí justificaram por quê e me convenceram, então eu aceitei. Alguns dias depois, houve um indeferimento da chapa. O TSE não permitiu que Roberto Jefferson fosse candidato a presidente da República. Então, o partido tinha alguns dias para ou escolher uma nova chapa, candidato a presidente e vice, ou apoiar alguém. Então, eles decidiram que ia manter uma chapa do partido única. E que o candidato seria o padre Kelmo, candidato a presidente, e o vice seria o pastor Gamonal, um padre e um pastor. Para tentar despertar nas pessoas que nós somos uma nação cristã. Eu achei fantástico essa... Que nós somos uma nação cristã. E que nós somos uma nação cristã que não podemos permitir que todo esse legado seja jogado no lixo, né? Seja pisado por socialistas. Padre, como é que o senhor vê a próxima eleição e o que o senhor pretende... Qual será a sua participação nessa eu vejo, volta como candidato? Eu vejo com muita esperança, porque nós precisamos fazer um trabalho de base. E é o que eu quero fazer, já estou fazendo com o Foro do Brasil. Um trabalho de base para que nós tenhamos em 24 muitos jovens oferecendo o seu nome para serem candidatos a vereadores nos seus municípios. Mas jovem cristão, jovem conservador, jovem que ama o Brasil, jovem que está cansado dessa política escravizadora e manipuladora do nosso próprio povo. As pessoas estão cansadas disso, do discurso ser isto e a prática bem distante. Verdade, a mentira, verdade. Nós não queremos mais isso na política. Pintaram a política de tudo aquilo que ela não é. Verdade. Porque a política é bonita, é bela, é boa. É verdade. Mas é preciso que o homem que está à frente, ou que assume isso, também se configure assim, seja bonito, bom e queira o melhor para a nação. Padre, quando a gente fala de política aqui no nosso programa, que é corriqueiro, né, que a gente recebe deputados aqui, vereadores, enfim, né, eu sempre digo assim, rapaz, eu esqueci de comprar o narizinho vermelho. Ah, sim. Porque eu me sinto um verdadeiro palhaço. A gente se sente palhaço. Eu já fiz isso muitas vezes. Porque você fica aqui ouvindo tanta besteira, mas tem hora que mas eu não aceito esse tipo de coisa, eu bato de frente. Mas é impressionante o nível, né, Rebouça? O nível que os caras chegam na mentira, na forma de se apresentar. É absurdo, né? Não, é uma persona que parece que incorpora não sei da onde. E é exatamente isso aí, Marcelo, que faz com que as pessoas confundam esses políticos populistas com a política. Entendeu? A política não é isso. Não é isso. E aí acaba afastando as pessoas da política. O que é que acontece? Quando você
se afasta da política as pessoas de bem, as pessoas que são brasileiros natos, que amam esse país, se afastam da política, dão espaço para aqueles que querem apenas surrupiar o dinheiro público, se aproveitar das posições e dos cargos. E aí acaba acontecendo o quê? É a política que manda na nossa vida. Nós vimos aí na pandemia, padre, políticos decidindo se você podia ir à praia, políticos decidindo se você podia ou não estar aqui. Chegamos ao cúmulo no estado do Ceará, do governador na época, que hoje é o ministro da Educação, querer controlar quantas pessoas você podia receber na sua casa no Natal. Queria determinar o número de pessoas. Então nós vemos que a política manda na vida do cidadão em todos os aspectos. E nós temos que ter esse despertar, que o padre Kelmo acabou de falar, trazido aí pelo Foro do Brasil, para que a juventude entenda que a política é algo bom e que as pessoas boas, de moral, de bons costumes, de valores cristãos, éticos, queiram participar da política e se candidatem e vão acabar se elegendo. Sabe por quê? Nós vimos o exemplo agora, Rafaela, que você acompanhou bem, a eleição que nós tivemos agora, há pouco tempo, das crianças. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Nós vimos aí que muitos conservadores, muitos cristãos se candidataram. O que foi que aconteceu? A esquerda que dominou o Conselho Tutelar no Brasil, a doutora, perdeu e ficaram loucos, querendo cancelar a eleição, refazer a eleição. Então é isso, basta. Tem uma frase, né? Que o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Quando os bons reagem, é só dispor o nome, eu estou aqui, sou eu, sou fulano, meus valores são esses e sou candidato e nós vamos eleger, eu tenho certeza, como o padre disse, eu também tenho esperança, de elegermos em 2024 vereadores cristãos, conservadores, que prezam pela família, pela moral, pelos bons costumes e pelo temor a Deus. Mas padre, o senhor não me respondeu. Qual era a pergunta? Vai ser candidato? Essa pergunta é... Pessoal, pretende? Olha, eu não tem quero... a pretensão? Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Sim. Eu estou envolvido no Foro do Brasil, que não é partidário. Não pertence a um partido. Mas é um voluntariado para despertar esse amor à pátria. Então eu quero continuar trabalhando nisso. Se o partido onde eu estou perceber, e o povo também, achar que eu deveria assumir alguma função eletiva, porque eu também estou pregando isso, estou dizendo que bons homens de valores e princípios precisam se envolver na política para resgatar a política da mão de todos esses homens que distorceram a verdadeira política. Então, aí eu serei. Serei com essa finalidade. Tem vontade, né? De servir, de fazer da política isso, serviço. Né? E até de dar o exemplo, né? E até isso, e até dar o exemplo. Por isso a responsabilidade de não ser mais um hipócrita e de saber que eu estou falando uma coisa, mas eu preciso cumprir isso, senão eu vou destruir tudo que eu estou construindo no Foro do Brasil. Padre, o senhor encontrou o Lula depois da eleição? Graças a Deus, não. Deus tem dado esse Graças livramento. a Deus, não. Grande foi o livramento do Senhor. Graças a Deus, não. Mas eu rezo por ele, sabe? Eu fiz uma oração por ele na reunião do Almerce, que é a reunião que nós temos mensal de café da manhã de pastores, e me convidaram a orar, e a minha oração foi pelo Lula, para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Eu rezo, para que ele tenha misericórdia do povo, para que ele cuide do povo, sabe, para que caia a ficha, para que perceba que as pessoas não precisam ser manipuladas, o pobre, usar a pobreza como escada para se manter no poder. Isso é desumano, isso é desleal, isso é imoral. Quanto mais as pessoas pobres, melhor para eles que estão no poder. Faz parte do que ele precisa para sobreviver. Exatamente. Rafaela. O Brasil é um país majoritariamente católico, né? E o senhor estava falando que é importante o jovem resgatar a história do país. Eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso público quais as ações que a igreja que o senhor pertence, né, a Igreja Ortodoxa, faz aqui no país. Aqui no Ceará nós temos, aqui em Fortaleza. Boa pergunta, viu, Rafaela, né? Rafaela. Boa pergunta. A Igreja Ortodoxa é desconhecida. Não, ela é bem conhecida, eu casei nela, na Paulista. Mas o senhor conhece porque tem lá em São Paulo. Eu casei nela. Mas no Brasil, tamanho do Brasil... Nem o padre queria me casar, porque eu já tinha casado 3 vezes. Aí eu fui procurar um padre ortodoxo, ele falou, conta assim, padre, mas ele me disse, sem problema nenhum, venha, me casou. Veja bem, a Igreja Ortodoxa, ela está muito presente no Oriente, né? No leste europeu. Aqui no Brasil ela chegou com os imigrantes, com os libaneses, com os armênios, com os gregos, com os sírios.
com os etíopes, com os egípcios, e cada grupo desse traz uma igreja particular. Aí que está a grande dificuldade de se entender um pouquinho a igreja ortodoxa. Porque os gregos vêm com a igreja ortodoxa grega. Aí os antioquinos, os sírios, talvez foi onde o senhor casou, na Catedral Metropolitana de São Paulo, devia ser porque eles gostavam muito de dinheiro. Eu acho que foi por aí. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, mas o dinheiro tem que ser bem usado. O pastor também gosta. Todo mundo gosta, porque o dinheiro precisa ser bem usado. Né? Sem dinheiro não se faz certas coisas. Então, esses grupos étnicos, eles trazem as suas igrejas, e aí a gente chama assim, igrejas ortodoxas étnicas, porque o grego ficou com o grego, o armênio com o armênio, o sírio com o sírio, e a igreja ortodoxa, ela não se preocupou, a russa, ela não se preocupou em fazer o trabalho, ou não era a sua intenção, de expansão, um trabalho missionário, para difundi-la, para fazer com que os brasileiros fizessem parte desta igreja, como fez a igreja romana. A igreja romana, que é a igreja católica, ela chega aqui e ela encontra um país enorme e aí começa a lançar a semente do catolicismo. Aí começa a colonizar e a cristianizar, né, esse povo, por isso é a igreja majoritária. Só depois chegam os evangélicos, e bem depois dos evangélicos é que chega a igreja ortodoxa. Em 1892, 93, por aí, em São Paulo, nesta igreja que o senhor casou, né, que é a primeira... Na Paulista, né? É a primeira igreja ortodoxa do Brasil, é esta, a igreja antioquina. Aliás, é linda lá a catedral. É. Então, nós é um grupo minoritário no país, não faz diferença. A gente não tem uma diferença de ações assim, porque é insignificante a quantidade de pessoas. Essas étnicas, elas ficaram muito, eu vou usar esse termo, então espero que não me critiquem, ficaram muito na bolha étnica. Né? Fica todo mundo aqui, só os gregos com os gregos, com a sua cultura. Então o brasileiro não tem acesso. E aí, isso são as igrejas ortodoxas étnicas. E eu conheci a igreja ortodoxa, eu sempre fui romano. Eu conheci a igreja ortodoxa já dentro do seminário, quando eu ouvi falar numa aula de metafísica, que não tem nada a ver, mas o professor gostava de falar, e ele falava muito sobre as igrejas orientais, né? O professor Florestano. E aí, nos intervalos, eu dizia, professor, mas aonde eu vou encontrar essas igrejas? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Tal lugar. E aí eu procurei lá em São Paulo, aonde o senhor, que eu morava em São Paulo, o seminário era lá, e me apaixonei, já de cara, no primeiro momento que eu entrei. Pela arquitetura, pela iconografia, depois pela mística. A receptiva é excelente. Pela Fiquei mística. amigo depois dos padres. Então, aquilo me encantou. Amigo. A liturgia, belíssima, sabe? Me encantou, diferente da igreja romana, e eu me apaixonei. E aí fui ficando, fiz amizade com o bispo, e fiz depois a transferência da igreja romana para a igreja ortodoxa. E foi bom, e foi muito bom para mim, porque isso foi meu terceiro casamento. Aí foi até o 7º, eu casei todo lá. Você casou 7 vezes? 7 vezes. Mas, padre... Muito bem. Pare por aí, viu? Pare por aí. Mas deixa eu terminar a resposta do senhor, é o seguinte. Foi a senhora que perguntou. O que a igreja ortodoxa, a que eu pertenço, que é a igreja ortodoxa que está com sede no Peru, faz aqui? Como ele disse, nós somos poucos e agora nós estamos despertando para abrir um pouquinho mais a missão para que os brasileiros conheçam e participem, seja ortodoxo, se quiser. Né? Se quiser. E aí eu estou responsável de criar as pastorais. Né? Então nós estamos trabalhando com a juventude, nós estamos trabalhando com o Foro do Brasil, que é meu serviço pastoral, eu faço isso por vocação, por voluntariado, como sacerdote. Nós estamos buscando este amor que deve existir, essa prática, essa reciprocidade de serviço, de pastoral entre padres e pastores. Nós estamos preparando pessoas para os sacramentos, do batismo, da crisma.